Esse é um vídeo elaborado para a disciplina História da Língua Portuguesa, ministrada pelo professor Josivaldo. E aqui procuramos falar de construção e expansão de um império, construção e expansão de uma língua, mais precisamente a língua portuguesa, o idioma falado por nós, brasileiros, e por tantos outros povos espalhados pelo mundo. Para melhor contar a história desse império, dos seus imperadores e a história do latim, da qual essa língua portuguesa se derivou, criamos um cordel. Por que o cordel? Porque acreditamos que essa forma de contar essa história pode ajudar a fixar melhor o conceito daquilo que queremos repassar. De uma forma menos formal e acreditamos que um pouco mais dinâmica. Queremos deixar claro que o vídeo, além de servir para critério de nota, também procuramos repassar através dele uma forma de dar uma aula um pouco diferenciada. Para tanto, vamos ao cordel. Surgiu o Império Grandioso, com Júlio César, o grande imperador. Impulsivo, fatal, ganancioso, evoluiu, expandiu e governou. O primeiro dos grandes ditadores, construtores de um país superior. Desde a ponte imponente sobre o Reno, travessia que marca a expansão, demonstrando que o mundo era pequeno para o império a buscar revolução. Sobre a água uma legião marchava e conquistava outro povo, outra nação. Tantos feitos marcados por ganância, força a astúcia de um grande imperador. Júlio César reinou com confiança de ser supremo, imortal, rei e senhor. Porém seu corpo assassinado cai ao chão, pela mesma mão que um dia o aclamou. Da linhagem do grande Júlio César, seu sobrinho se fez substituto. Dos conceitos e leis que Roma reza, seguiu cada critério nobre astuto. Das ideias por Augusto elaboradas, foram as estradas que o tornaram absoluto. Aquedutos como fontes de limpeza eram o tema do orgulho da cidade. Quando Cláudio subiu à realeza, superando seus limites com vontade, foi de homem e válido e deficiente ao eficiente de sutil capacidade. Com banhos públicos, basílica e teatro, construiu-se a grandeza da nação, e o concreto à prova d'água foi, de fato, o projeto maior da construção, sendo a base de estruturas permanentes, condizentes com o papel da evolução. A cloaca máxima, o fórum, a cultura, era um marco de um império ideal. Roma reinava pela infraestrutura e a expansão de um modelo imperial, engajado no poder e na cobiça, terra vastíssima de um projeto colossal. Entre os piores, o pior veio de Nero, pelo padrasto proclamado imperador. Subiu ao trono para derrubar o império, filho da mãe mais fajuta de amor. Matou a esposa com o filho no seu ventre, e inclemente também a mãe que o gerou. Arqueou fogo e tocava enquanto via, toda a cidade sendo consumida em chamas. Ergueu depois para sua regalia um monumento que espalhou a sua fama, vasto complexo de luxúria e de beleza, vida e riqueza, de delírio, orgulho e drama. A escravidão mantinha o lucro e expandia a construção do que era projetado,
A cada pedra, cada parede que se erguia, tinha o suor de um homem escravizado, pontos contrários de uma civilização feita à mão para deixar o seu legado. De tudo aquilo que Roma se tornou, de cada rei, cada ideia e construção, pelos seus feitos expandiu e inspirou, modelo estético de riqueza e evolução. De sangue e pó construiu-se essa terra, campo de guerra, vaidade e ambição. O seu legado espalhou-se pelo mundo, sua grandeza do palácio ao Coliseu, idealizados do desejo mais profundo de ser o homem celebrado como Deus. Terra de traço, cuja de outra se distinga, é a mãe da língua que procriou e não morreu. É nesse ponto que tomamos de partida, que é início, que é meio e nunca fim. Tanto invadida, mudada, interferida, quanto estudada e analisada, enfim. Voltamos à fonte para beber de sua história, tempo e memória de uma filha do latim. Sendo implantada na Península Ibérica, na qual havia uma cultura misturada, tornou-se uma das línguas mais genéricas, mais abrangente, mais aceita e mais usada. Incorporada e também incorporando, foi se tornando entre todas a mais falada. Desse contato entre povos e cultura, se transformou na língua-mãe acolhedora. Adotou regras e diferentes estruturas, tanto invadida, tantas vezes invasora. Adaptou-se à política e religião, a cada invasão, aprendiz e professora. Para entender melhor essa conjuntura, cita-se aqui alguns nomes relevantes. Povos e línguas que causaram tal mistura, tão dominadas quanto às vezes dominantes. Celtas e vinques, saxões e outros tantos, que em cada canto agregaram sua cultura. De tal mistura entre bárbaros e romanos, línguas distintas numa mesma região, gerando a língua que chama o castelhano, o idioma grego, o português e o catalão, sendo a segunda a que mais nos interessa, pois língua essa é o tema em discussão. Pelo fator da romanização, cujo país demonstrava seu poder, entre derrotas e períodos de ascensão, durante séculos se propôs a ascender. Os seus exércitos se expandiam em legiões, por regiões para invadir e combater. De tantos feitos, o latim adquiriu força maior sobre as línguas dominadas. Por influência do exército e poderio, ganhou respeito sobre as classes suplantadas. E no contexto que expõe as suas normas, de duas formas ela passou a ser usada. O latim clássico e o chamado de vulgar, duas vertentes de um mesmo idioma. Uma se destaca pelo tom e bem falar, clássico elitista do intelecto de Roma, enquanto o outro, acolhido pela massa, divide a raça de modo particular. No latim clássico, são 6 casos contemplados, para marcar das palavras suas funções, sem recorrer ao conceito complicado da ordem que estrutura suas razões. Do nominativo ao caso acusativo, mantém ativo o poder das preposições. Morfologicamente relatando, o latim vulgar deve ter compartilhado dos mesmos casos do clássico, mostrando que em alguma forma devem ter se assemelhados. Porém, o clássico manteve-se sem se alterar e o vulgar foi em muito alterado. Por ser a forma de uma língua em movimento, o latim vulgar sofreu modificação, fundindo os termos transformados pelo tempo, reduziu o caso e a declinação, chegando a 3 se opondo ao latim clássico,
marcas e traços de uma língua em expansão. Dessa maneira, se percebe um processo, que no latim clássico se contempla o sintetismo, sendo analítico o vulgar por ser diverso, mais abrangente, mais aberto e flexível, não sendo estático, o latim que vem do povo foi sempre novo, mais real e mais passível. Quando os mouros a península invadiram, território já habitado por cristãos, o latim se alterou, mas resistiu, se mantendo invariável em seu padrão, adotando dessa língua alguns traços, meros pedaços de outra civilização. Como a língua padrão da Lusitânia, o galego-português predominou. Se expandiu com as tropas de campanha, que outras culturas e outros povos dominou. A língua-mãe dos documentos primeiros e dos cancioneiros que ao mundo revelou. Com a independência portuguesa conquistada, deu-se processo que mostrou a diferença entre essa língua portuguesa hoje falada e o galego-português, dando sequência a um idioma construído por misturas de outras culturas, outros povos e outras crenças. Foi em Camões que se viu sacramentada as expressões de um novo português, e pela gramática novas regras implantadas e a influência derivada do francês, que tornou a língua pelo povo utilizada, diferenciada do padrão então burguês. Esse foi o cordel feito por mim, Antônia Bezerra da Silva, e espero que tenha contribuído com a disciplina em questão.